uma boa tarde. Hoje é 20 de novembro, eu sou a Daniela Alves. Começamos hoje o Politi Queens. Estou, claro, sempre acompanhada das maravilhosas queens, né? Daisy Teocari, Juliana Fratini também aqui conosco. Não se esqueçam, deem um like, compartilhem. Nós estamos aqui com pautas muito bacanas, como sempre, várias análises. E, bom, já vou começar agora com a primeira pauta, gente, para a gente abrir o programa, que não tem como a gente simplesmente deixar de falar que hoje é 20 de novembro. E, aliás, para você que não sabe, hoje foi oficializado, hoje não, na semana passada, foi oficializado no calendário aqui de São Paulo, como... Oi? Como, desculpa, gente, foi oficializado no calendário aqui de São Paulo, o Dia Estadual da Consciência Negra, em todo o estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, ele sancionou essa lei estadual, que foi publicada no dia 12 de setembro, na verdade não foi nem semana passada, mas na semana passada que foi divulgado, que instituiu o dia de hoje, 20 de novembro, o Dia Estadual da Consciência Negra. E, aliás, como vocês sabem, nós tínhamos convidado a Geisiane Freitas para estar aqui conosco. Infelizmente, ela teve um problema pessoal sério, Nós desejamos, claro, sempre que a Geisiane esteja bem, sem dúvida nenhuma. Então, quero que todos vocês desejem o melhor para a Geisiane, que ela se recupere da situação que ela se encontra neste momento. Mas a Geisiane, gente, a Geisiane, ela tem um trabalho muito bacana com relação a justamente uma pesquisa de relações raciais aqui no Brasil. Mas, infelizmente, ela não pôde vir, como a própria Geisiane fala, bom, a questão racial, nós sempre falam, a questão do lugar de fala, isso, aquilo. Então, como ela sempre mesma diz, essas questões nós precisamos abrir para a sociedade como um todo e não colocar um contra o outro como alguns grupos sempre querem fazer. Essa é uma discussão que precisa ser feita de uma forma saudável por toda a sociedade, que a questão do racismo, ela existe, ela é real, mas precisa ser tratada com políticas públicas adequadas para essas questões, e não com viagens, e não disseminando ódio. Isso não vai adiantar de absolutamente nada. Eu vou passar aqui para as meninas, mas antes de até chamar a Ju, eu vou colocar aqui a vinheta do Hard News, porque já já a gente vai começar com essa primeira pauta. Bom, agora estamos de volta, já vou puxar aqui para a Ju fazer o comentário dela com relação a esse tema. Ju. Tudo bem, Dani? Tudo tranquilo. Nossa, tudo bem, Daisy? Tudo bem, Mafê, pessoal de casa? Eu já estava com saudade, Nós ficamos aí sexta sem vir, feriado extenso. Gente, parecia que esse feriado nunca mais ia acabar, E não está acabando. Deu saudade aqui. Obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo. Bom, eu queria comentar que 20 de novembro coincide com a data do dia do falecimento do Zumbi dos Palmares, que foi uma personalidade importante pela luta durante a liberdade dos negros, Acredito que a gente estava com uma expectativa muito grande de ter a Geisiane aqui para a gente se aprofundar, inclusive, mais nessa temática de um modo geral, Porque são tantas coisas. A Dani comentou sobre políticas públicas. Nós tivemos recentemente uma fala do Lula em Portugal, que foi bastante criticada, quando ele agradeceu os povos originários da África por terem vindo aqui, que se confundiu com uma ideia de escravidão negativa, uma ideia negativa. Então, esse assunto ele precisa ser mais trabalhado, no meu entendimento, até em relação às cotas, que nem todas as pessoas são favoráveis, mas existe uma importância do porquê isso é demandado. A gente tratar de políticas identitárias também, o quanto isso é bom, quanto atrapalha, mas acho que em respeito
aos especialistas que se aprofundam muito mais nesse tema, a gente podia remarcar um dia só para fazer isso, né, Dani? Ah, com certeza, Ju. Até mesmo porque a própria figura do Zumbi dos Palmares, né, ele é uma figura controversa por muitos, né? A própria Geisiane trata disso, o Holiday também trata disso também. Então, eu acho que merece, né, a gente ter um programa com eles para a gente aprofundar um pouco mais, até entender a visão deles, a visão que você também tem, né, com relação a isso, e a gente poder fazer um debate aberto, né? Mas fica aqui sempre a nossa posição para que a gente sempre tenha esse debate franco, aberto e não ficar disseminando o nós contra eles, porque esse tipo de estratégia nós sabemos quem prega, né? E certamente não é aqui que vocês vão ver isso, tá ok? Vamos lá? Tá ok? Próxima pauta? Fazia tempo que eu não escutava um tá ok. Pegou no ar, hein, Ju? Pegou no ar. Vamos lá, gente. O Flávio Dino libera a entrada de água em shows após morte de fã de Taylor. Vamos lá. Desculpa, gente, que tá tudo grudadinho aí. Pode passar para baixo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou neste sábado, 18 de novembro, a permissão de entrada de garrafas d'água em shows. Meninas, olha só que interessante, né? Na verdade, nós temos alguns projetos de lei lá no Congresso Nacional. Um deles é do Hollenberg, já desde 2009, tramitando justamente sobre a distribuição gratuita de água em shows, né? Mas no caso do PL do Hollenberg, ele focou apenas nos shows que são promovidos pelo governo, né? Ou em shows também que são, de alguma forma, incentivados pelo governo, ou seja, teve algum incentivo financeiro ou de apoio, não é? Então, o PL dele estava dessa forma, e outros parlamentares também acabaram tendo, enfim, se reunindo para apresentar outros PLs, não é? Ao invés de já focar ou trazer, recuperar esse PL que, na verdade, ele foi arquivado, não é? Para você tentar levar adiante esse tipo de discussão. O Flávio Dino, claro, ele trouxe essa questão também de liberar a água que precisa, sim, ser distribuído. Vocês viram que teve uma jovem que morreu nesse show lá no Rio de Janeiro, não é? Enfim, é algo simplesmente um horror, não é? É inaceitável que alguém morra porque estava um calor imenso, não teve acesso à água porque não conseguiu sequer comprar ali para conseguir se refrescar de alguma forma. A gente estava conversando sobre isso, né, meninas? Vocês já tiveram também experiências em shows que não foram tão boas assim, até vocês tomam alguns cuidados em shows por conta disso. Queria saber de vocês como vocês viram essa questão. Desculpa, gente. Eu vou pode falar, continuar, por então, favor. Dani. Bom, boa tarde, gurias, boa tarde a todos. Essa questão do show da Taylor Swift, eu acho que foi uma tragédia anunciada, né? 60 graus no Rio de Janeiro, não deixam entrar com água, tapam as saídas de ventilação. Eu sou muito crítica em muitos pontos em relação ao Flávio Dino, mas eu acho que dessa vez ele tomou uma medida muito acertada, ele foi rápido, ele mostrou um gerenciamento de crise muito eficiente, porque assim que aconteceu, assim que a gente soube da morte, o Flávio Dino já reagiu, já obrigou as empresas a liberar água, mas tem que ter uma punição, né? E as empresas, elas têm que... A Ju, nas nossas conversas, ela fez uma comparação que eu achei sensacional, que foi em relação à Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, e esse show da Taylor Swift, né? É o lucro acima de tudo. Não se pensa um minuto naqueles adolescentes que estão lá. Tu proibir a entrada de água num show onde estava 60 graus, e aí tu olha agora as manifestações dos adolescentes que estavam lá, tipo, as pessoas com bolhas nas pernas, porque foram prensadas contra as grades, e o calor estava tanto que fez bolha nas pernas das pessoas. O último show que eu fui foi há 10 anos, foi um show do Foo Fighters. Eu passei tanto perrengue naquele negócio que eu disse, eu não vou mais, sabe? Não vou mais em show. Aí voltei aí esse ano, mas assim,
arquibancada inferior, sentada na minha cadeira, perto de um banheiro, onde eu possa pegar água. Ah, mas tu não vai ver o artista ali na cara do gol. Não vou, mas eu não vou passar por sufoco. Ou vai pra pista VIP, mas aqui no Brasil é um horror, porque assim, tu vai olhar um show da Taylor Swift lá fora, é $100. Aqui a pista VIP é R$2.000. Sabe? Então tá tudo errado, é o lucro acima de tudo e o resto que se exploda. Essas empresas, elas têm que começar a ser punidas. E não é a primeira vez que essa empresa, que foi a organizadora desse show da Taylor Swift, comete irregularidades ou coloca as pessoas em situações bem desagradáveis. Agora, proibir água com 60 graus, deliberadamente assou as pessoas lá dentro. Assou. Assim, sim, e ainda colocaram tapumes, né? na saída de Basicamente vento. virou uma panela. Virou uma panela. O local. Assou as pessoas lá dentro. E aí, os relatos são de que a equipe dela, da artista, que começou a oferecer água para as pessoas, mas a água chegava só naqueles que estavam ali na grade. Então, assim, até quando vai ser esse lucro desenfreado? Bom, eu acho que vai parar, né? Porque artista nenhum mais vai querer voltar para o Brasil desse jeito, né? Não, e os pais da moça falecida não tiveram qualquer tipo de assistência. Pois é. Sequer para que o corpo fosse levado para o estado dela de volta, Nossa. o que é uma lástima. E os estudantes precisaram fazer uma vaquinha para conseguir. E a menina era negra. Olha só, para o Dia da Consciência Negra, para piorar. Claro que uma coisa não tem a ver com a outra, mas como se estende o problema, exatamente, sem que a gente vê, né? Sem que a gente perceba de imediato. E teve um arrastão depois, né? Ainda teve um arrastão. E uma pessoa no morreu. Dia sabe? Então, olha o absurdo, assim. Como é que tu vai para um show no Brasil, gente? Olha, lembrando até no Lollapalooza, né? Se teve casos de trabalho análogo à escravidão. Então. Então você tem aqui toda uma estrutura que não é para a experiência das pessoas dentro de um show. Né? Não se tem a segurança, é tratado como se fosse, olha gente, gado tá sendo melhor tratado. Não, e aí tu sai do show, aqui por exemplo, quando tu vai num show num país de fora, óbvio que se é um país de fora, mas quando tu vai num show no outro país, normalmente, por exemplo, na Argentina, eles disponibilizam um ônibus para te levar até um centro perto do metrô. Aqui tu sai do show, reza. Tu vai pagar um outro ingresso para um motorista de aplicativo ou para qualquer motorista para te levar para casa. Porque não tem a mínima estrutura, é isso, é o lucro acima de tudo. Pô, disponibilizam um ônibus ali para as pessoas, são adolescentes. Disponibiliza segurança. A gente estava conversando, não é, menina? Assim, eu até falei para vocês, é inacreditável que nós vamos precisar legislar sobre algo que é tão básico, que é simplesmente garantir, garantir a dignidade, garantir a segurança, garantir mais do que isso, a sobrevivência das pessoas. A gente não está nem falando mais de conforto. Nós estamos falando em garantir a sobrevivência das pessoas que querem ir se divertir, que querem ir ao show. Né? Vocês sabem que também um outro tempo atrás, claro, isso não se compara, mas é um transtorno para a vida, de um modo geral, né? Eu moro mais ou menos próxima da região do estádio do Morumbi, então faz parte da minha trajetória. Normalmente, quando existem grandes eventos na região, como aconteceram meses atrás, não se passa ali. Eu estou tentando lembrar em qual momento os últimos aconteceram. Mas você não passa ali. Ali é uma região de hospital, inclusive. É uma região onde tem o Hospital São Luís, o Albert Einstein, tem o Hospital Iguatemi, que fica para Francisco Morato. As pessoas não passam. Se alguém sofre um acidente, alguma coisa, não chega nem no hospital. Nossa. Se tem uma grávida, não chega no hospital. É uma questão de logística básica, né? Também, então. Tá imagina, muito ruim. Tu sai de um show, esses adolescentes esperaram anos por um show da Taylor Swift. Tu sai e ainda tem um arrastão, cara. Um arrastão. Cadê a segurança? Pois é, 900 milhões para segurança e 4 bi agora de fundo eleitoral, tá aí a explicação. Hoje, a Ju e eu, a gente estava vindo para cá, né? Tu também veio de metrô, uma parte do trajeto de metrô. Sim. A metrô estava em velocidade reduzida. Aí, eu olhei aquilo e disse, meu Deus do céu, esse pessoal tem que saber em quem vota. Não é possível. Exatamente. Não é possível. É isso que tu falou, gado tá melhor tratado. Assim, eu adoro bicho, mas gado tá melhor tratado. Sim. Então, assim, tem que ter uma política pública, tem que ter segurança pública, porque a gente deixa de fazer as coisas. Aqui no Brasil, tu deixa de fazer as coisas para se divertir.
porque tu vai ser assaltado no final, porque tu pode morrer. Daqui a pouco vem os haters da proteção animal desse. Não, é que a gente não tá falando que os animais não precisam ser tratados. Não, amo bicho, pelo amor de Deus. Assim, o bicho é melhor que gente. Tô brincando também. Só que hoje... parece que a legislação ela está protegendo muito mais, de uma forma muito mais eficaz, os animais do que o próprio ser humano. Não dá. A gente fica olhando aqueles eventos esportivos fora, com uma tranquilidade para chegar aqui no Rio de Janeiro, vem o Rio Open, metade das pessoas são assaltadas. Gente, o Rio de Janeiro não tem condição de receber absolutamente nada. Eu acho que é até uma irresponsabilidade, não é? O próprio governante simplesmente aceitar que se faça algo. Lá, o que precisa o Rio de Janeiro hoje é uma intervenção. É uma intervenção, repensar todo o Rio de Janeiro. É uma cidade linda. Eu tenho pavor, gente. Eu fico assim apavorada toda vez que eu vou. Eu coloco vários tipos de proteção. Não é? Penso muito bem o caminho que eu vou fazer. Mas eu fico simplesmente em estado de choque quando eu vou para lá. Dani, eu vou pegar o caminho nisso que tu tá falando, assim. Por exemplo, meu marido e eu, a gente é apaixonado por tênis. Tem o Rio Open lá e vai um dos caras que é a promessa do tênis, que se chama Carlos Alcaraz. Não vamos. O quê? Não vamos. E os nossos amigos que vão sempre acabam assaltados. Aí a gente tá falando de segurança pública, aqui eu moro em São Caetano, melhor IDH do país. Olha só. Moro dentro de São Caetano. Sábado, 3 horas da tarde, tiros na minha rua. Sério? Assalto. O morador estava entrando na casa dele, é um condomínio fechado. Estava entrando na casa dele, os caras vieram de moto, só que o cara era policial. Sacou a arma e atirou. E aí os bandidos revidaram e o caramba. 3 horas da tarde de sábado, local que eu passo todo dia para passear com a minha cachorra. Sim, olha o que está acontecendo, assim. Eu acho que eu já falei, eu já vou trocar a pauta daqui a pouquinho, mas acho que eu falei isso no Tremas, acho que não foi aqui no Politicões, que o meu bairro aumentou muito, em Moema, aqui em São Paulo. Vocês sabem que é um bairro classe média alta, né? É um dos melhores bairros aqui de São Paulo. Mas aumentou muito o número de assaltos. E sabe o que fizeram agora, gente? Instalaram câmeras, tá? Em várias ruas. É uma câmera de uma empresa privada, chamada Yellow. Vou fazer questão aqui de falar o nome da empresa. É Yellow. Aí a síndica, né? E aí a síndica, ela falou que contrataram essa câmera maravilhosa que está na frente do nosso condomínio. Olha só, você pode ver, abre aqui no aplicativo, você consegue ver como tá a rua, tarará. Aí, olha que maravilha, eu consigo ver e todo mundo também? Porque você não fez nenhum login, né? Ela falou, sim. Aí, será que você, agora, o bandido não precisa nem mais fazer tocaia, porque ele pode acompanhar as câmeras, né, de todo o bairro para verificar quem entra, quem sai, quando chega. Né? Eu falei, vocês simplesmente contrataram um serviço para os bandidos. Será que vocês, sabe? Será que vocês conseguiram entender? Não, é para nossa... Gente, mas qualquer pessoa acessa isso. Qualquer bandido vai acessar. Para mim, essa empresa precisa ser fechada agora, já. Não é possível. O pior de tudo é alguém raciocinar que isso é bom, sabe, para a segurança da população. Não, agora o bandido ele não precisa mais nem ter, sabe, nem ter o trabalho de ficar de vigiar, sabe, ficar lá trabalho árduo todo dia, nem isso precisa mais, gente, sabe? É só lá ver na câmera, entendeu? Quem entra, quem sai. Só ajuda uma pessoa, isso. Quem está sendo traído conjugalmente. Ah, é? Lógico, né? Só. Verdade. Aí você fica lá. Fica lá olhando, é isso. Vamos para a próxima pauta, então, gente? Vamos lá. Bom, essa é literalmente quente, né? O Lula criticou os gastos com guerra enquanto milhões passam fome. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa sexta-feira que os países do hemisfério sul serão os mais afetados pela mudança do clima, mesmo sem serem responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa. A afirmação foi feita durante a abertura da cúpula virtual Vozes do Sul Global, né? E claro, o presidente, eu acho que teve uma troca aí, gente. O presidente ele fez
uma crítica, não é, com relação aos países, não é, que estão em guerra, não é, e claro, ele estava fazendo uma referência diretamente à questão de Israel, e aí falou, bom, com tantas pessoas passando fome, estão realizando uma guerra nesse momento, são gastos, né? E aí eu já vou emendar para vocês comentarem também que 77% dos brasileiros discordam das falas do Lula que comparam Israel ao Hamas, tá? Foi feita uma pesquisa e foi indicado que 73%, né, da população no Brasil foi contra essa manifestação do presidente Lula, e o Brasil deveria classificar oficialmente o grupo como terrorista. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data. Então, meninas, nós temos aqui essas manifestações do presidente Lula, não é, com relação à guerra, linkando com a fome, ao mesmo tempo fizeram essa pesquisa com relação à percepção da população sobre as manifestações do presidente com relação à guerra, mais especificamente com relação ao grupo terrorista Hamas, não é? Sobre ainda ter essa nebulosidade em finalmente colocar este grupo como um terrorista, classificá-lo como tal, não é? Vou puxar aqui primeiro para a Ju. Eu fico muito chateada, porque desde o começo, como analista, né? Tenho escrito, inclusive nas minhas redes, que foi um erro cabal essa comunicação do governo de não ter se posicionado. Passaram-se muitas semanas, o governo continuou insistindo nesse assunto. Nós, desde quando começamos aqui o Politiqueens, colocamos essa temática na pauta. E do ponto de vista do governo, é um desgaste absolutamente desnecessário. E ele é tão intenso que ele vai ser lembrado para sempre. Nas próximas eleições, vai ser lembrado nas municipais, nas presidenciais novamente, sempre com a associação de que a esquerda, de que um governo de centro-esquerda faz vistas grossas para terroristas, regimes autoritários de um modo geral, como foi, por exemplo, que eu já fiz essa crítica aqui também, a posição da primeira-dama a respeito do convite que ela recebeu da senhora Erdogan, totalmente inapropriado, no meu ponto de vista, sabendo que a Turquia é um país comandado por uma outra ditadura. Então, é uma sucessão de erros que complicam a posição do governo frente à sociedade. Não tem como defender, mesmo aqui eu sendo contraponto e sendo a personalidade progressista, vamos dizer assim. Não assino embaixo. É erro, é problema na certa. Eu acho que é um prato cheio, assim, a esquerda não consegue, né? Ela não consegue falar de grupos terroristas, aquilo que a gente sempre fala aqui, tem a ditadura do bem e do mal. Agora parece que tem o terrorista do bem e do mal. Então é muito complicado isso. Eu acho que é um prato cheio para uma eleição que pode vir. Eu entendo que o presidente ele tem que se manifestar sobre toda a situação global e mundial, mas assim, hoje está na hora de virar os olhos um pouco para cá, né? O que está acontecendo aqui no Brasil também é uma guerra. Exatamente, Deise. O que está acontecendo no Brasil é efetivamente uma guerra, mas você falou que a esquerda tem essa dificuldade, não é? De identificar, na verdade, de colocar o grupo tal qual ele não é, efetivamente como um grupo terrorista, mas aqueles que assim não classificam, Deise, eu vejo sim que são os extremos, não é? Porque a própria Ju aqui, que está sempre conosco, ela não está a favor desse tipo de situação, né? Ela vê que sim, nós temos ali um grupo terrorista e precisa ser tratado como tal. Mas antes de passar para a próxima pauta, não é? Nós estamos aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, bom, querido? Prazer estar aqui com Sempre você. apresentando novidade aqui com a gente. Tudo bem? Obrigada, viu? Vamos falar do magnésio. Maravilha. Que é um mineral incrível, que tem mudado a vida de tanta gente. Verdade. Temos o testemunho de pessoas distantes e de pessoas próximas, né? O professor
Marcelo suando. Eu tomei também, tô Você tá tomando. tomando? Nossa, Que tá legal. sendo uma maravilha. Olha, Temos o nosso porteiro aqui do prédio, É o seu verdade. Joaquim, Tá tomando? tá tomando, feliz da vida, reclamava muito de problemas no joelho, Eu também artrose tinha. no joelho, e ele falou, olha, com uma semana que eu tomei, não tive mais dores nos joelhos. Isso é o testemunho do seu Joaquim, aqui do prédio. E aí ele falou assim, ó, eu não falei nada na primeira semana, porque eu falei, vai que... Coincidência, né? coincidência, parou a dor, mas aí continuou e ele não sentiu mais dores, está feliz da vida. Gente, o magnésio quelato do laboratório Joy, nós temos aqui o potinho, olha, veja só. Primeiro eu vou falar aqui do laboratório. Nós exportamos para o Japão, para o Canadá e para a Alemanha. Só para vocês terem uma ideia. Para nós exportarmos para esses países, são países rigorosos no controle de qualidade. Sim, é verdade. Nós ganhamos um prêmio de qualidade do Japão. Olha que interessante. Maravilha. Então, é um laboratório muito sério. Aqui no Brasil, nós temos registro na Anvisa, teste de comprovação de eficácia. Então, é um suplemento sério para cuidar da sua saúde. Então, presta atenção nesse recado. Você que vive reclamando de dores no corpo, dói as pernas, dói o joelho, a pessoa vai pegar uma xícara no armário, levanta o braço, ai, o meu ombro dói. É muita reclamação de dores. Enxaqueca toda hora. Às vezes a pessoa tomou remédio para enxaqueca hoje, daqui 2 dias volta com dor de cabeça. Presta atenção, essas dores contínuas são sinais de que está faltando magnésio no seu organismo. Outra coisa, a pessoa não dorme bem. A pessoa chega à noite, tem aquela insônia, ou então dorme aquele sono leve, no outro dia, logo de manhã, vive reclamando de mal, sem disposição. Sabe a pessoa que logo cedo acabou de sair da cama, não pode ver uma cadeira e já quer sentar, quer escorar, aquele desânimo. Nossa, eu sou assim. Ó, faça uma experiência. Você não tá tomando, então? Não tô. Nossa, eu Tem que tô. começar viu? a tomar, moça. Nossa. Comece a usar o magnésio quelato da Joy. Ele manda embora as dores, melhora a disposição, Durmo melhor. dorme melhor. Como aconteceu com o Suano, ele falou, eu voltei a sonhar. A pessoa volta a sonhar. Daniel, E- o magnésio, Ah. ele é recomendado para quem é diabético? Sim, Ah, é? sim, super recomendado. Tem alguma contraindicação? Alguma coisa Não, assim? o magnésio não tem nenhuma contraindicação. O magnésio quelato ele é indicado para quem tem diabetes, porque ele ajuda o bom funcionamento do pâncreas. Tá. O pâncreas é o órgão responsável pela fabricação, pela produção de insulina, que é que controla o nível de açúcar no sangue. Sim. Então, o magnésio ele ajuda também o bom funcionamento do pâncreas. Na verdade, existem hoje mais de 15 mil estudos médicos que indicam os benefícios. Nós sabemos que tem mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Então, é um mineral que faz a diferença na nossa saúde. Daniel, quero saber se você trouxe uma promoção Bombástica. bacana aqui para quem acompanha o Politicões, gente. Olha, realmente vale Ó. muito a pena. Eu tomo e fez diferença para mim. Eu espero que faça para vocês. Então, eu tô pedindo uma promoção bacana aqui, Daniel. Vamos fazer um negócio legal, então. Vamos fazer uma promoção para quem tem atitude. Pegar o telefone e ligar agora. A ligação é grátis. Você pode ligar do seu celular no 0800 591 7757. A ligação é grátis. Então pega seu celular e liga agora no nosso laboratório. É o 0800 591 7757, tá bom? Para quem ligar agora, vamos fazer assim, Dani, ó. Vamos fazer uma promoção especial que eu nunca fiz aqui. Ah, olha A só. gente sempre dá um desconto. É. Desconto de 50%. Ó. Hoje eu não vou dar desconto. Hoje eu vou fazer preço de laboratório. Ó, presta atenção. Você vai comprar direto na fábrica, preço de laboratório. Não tem atravessador, não tem... Você vai comprar direto. Vai sair do laboratório, vai direto para sua casa. Se quer comprar magnésio no laboratório Joy com preço de laboratório, liga agora 0800 591 7757. Quem ligar agora vai pagar preço de laboratório. Ó, tem mais ainda. Tá. Eu vou vender fiado. Ah, é? É isso aí, na base da confiança. Ah, Não precisa ter cartão de crédito. olha só. Você vai ligar, vai comprar no boleto Tá. e parcelinha pequenininha. E o primeiro boleto, ó, nós estamos dia 20 hoje, Isso. dia 20 de novembro.
Ó, vai passar novembro, vai passar dezembro e o primeiro boleto você vai pagar em janeiro. Tá bom assim? Nossa, brincou. maravilha. Ó, presta atenção. Preço... É Papai Noel isso? É Papai Noel. Ou Black É a Black Friday. É Black Friday. Nós estamos no esquenta da Black Friday. Ó, presta atenção. Preço de laboratório, paga no boleto. O primeiro boleto você vai pagar em janeiro. Outra coisa, eu vou mandar 2 presentes. Eu vou mandar um aparelho de massagem para você massagear o corpo. Acalma, relaxa a musculatura. E vou mandar um suplemento de cálcio para você turbinar os seus ossos. Esse é presente. Então tem que ter o quê? Atitude. Olha só. Então tem que ligar, não é, Daniel? É isso aí. 0800 591 7757 para aproveitar essa promoção que realmente é incrível. Imperdível, é incrível. Liga agora, tem essa atitude, porque a gente fala aqui de desconto, de presente, frete grátis, mas o melhor presente que você ganha é a sua saúde de volta, não é Daniel, verdade? com certeza, a Deise está aqui querendo saber se é bom para cãibra também. Sim, para cãibras. Para cãibras também, Pra ó. cãibras. Tá vendo só? Eu pratico muito esporte, tô sempre com legal. cãibra. É, exato. Você Então, faz o quê? Você faz corrida? Triatlon. Nossa, que legal. Pedala, nada e corre. E aí, às vezes, eu acordo no meio da noite com cãibra. Ah, mas isso Nossa. vai acabar. Vou tomar. Que Ó, maravilha. você vai usar, nunca mais você vai sentir cãibras. Principalmente para pessoas atletas. Por exemplo, pessoa que faz jiu-jitsu ou qualquer outro esporte que tem risco de lesão. Quando você usa o magnésio, o risco de lesão diminui. Porque o músculo ele tem mais Pô, elasticidade. isso aí é sensacional. Ele deixa de ser um músculo rígido para ser mais elástico. E aí é onde vai embora as câimbras e as dores. Você vai usar, você vai ver a diferença. Então, bom. gente, já sabem, liguem 0800 591 7757. É isso aí. Não deixam, não percam, porque essas É promoções só são ligar. maravilhosas. Prazer, Obrigada, Helena. viu, querido? Tudo de Até bom. mais, Um abraço para Obrigada, vocês, meninas. Daniel. Um abraço Isso para aí. todos que estão nos assistindo. Gente, vamos seguindo aqui com a pauta. Olha, essa eu selecionei realmente, porque eu queria falar disso, meninas, que é o navio Cabaré. O que se sabe sobre o caso de suspeitas de exploração sexual em um cruzeiro no Rio de Janeiro. 4 jovens foram resgatadas depois de uma delas conseguir entrar em contato com a família, que acionou a Polícia Federal. Para quem não sabe, recentemente foram resgatadas essas jovens de um navio e basicamente o que se alega é a possibilidade de tráfico de mulheres. Para quem não sabe, o tráfico de mulheres ele se enquadra na seguinte modalidade, não é? Como elas eram de fora do Rio de Janeiro, não é? Quando você transporta uma pessoa de um local para outro, pode ser dentro do próprio país, que aí é o tráfico interno de pessoas, não é? Você sai de um estado, vai para o outro, utilizando seja ameaça, engano, não é? Ou alguma forma para ludibriar essas pessoas, né? Com uma finalidade de exploração, que é aí a questão do tráfico de pessoas, né? E no caso, a exploração, nesse caso aí desse navio, seria a exploração sexual, tá? Não é o primeiro caso, ainda estão sendo investigados tudo o que aconteceu, mas já ocorreram outros casos similares, não é, de mulheres sendo levadas para esses navios. Elas boa parte delas são enganados, outra parte sabem o que vai acontecer ali. No entanto, o fato de saber, isso não significa que vai tirar do crime de tráfico de seres humanos. Peraí, Dani, mas o que vai acontecer ali? Exploração sexual? Exploração sexual, tá? O que elas às vezes sabem, não é sempre que sabem, tá? É que vai ocorrer a prostituição, mas elas não sabem quais condições. Elas não sabem que elas podem ter que ficar ali várias horas e horas sem ter qualquer tipo de possibilidade de falar não, ou dela ter algum tipo de decisão sobre o que ela pode ou não fazer. Se em determinado momento ela quiser falar, olha, eu não quero mais, ela não vai ter essa opção, tá? Então, às vezes elas aceitam, sabendo que vai ocorrer a prostituição, mas elas não sabem as condições que vai ocorrer lá, Gente, entendeu? Desculpa, eu assim, é tão absurdo isso, porque há 2, 3 anos, durante a pandemia, ninguém nem podia sair de casa, né? Foram totalmente suspendidas as viagens, os cruzeiros e tudo mais.
parece que ninguém aprendeu nada. Né? Nada. E todo mundo, não, nós vamos tive- sair um mundo melhor. E ficou Nossa pior, né? Senhora. E ficou pior. E nesse caso ainda Estão tirando vai ter... atraso Olha, dos, Não, dos erros. esse tipo de crime, ele já aconteceu outras vezes, já acontecia antes da pandemia. É que não é muito divulgado, principalmente nessa questão de cruzeiros, tá? Então, poucas pessoas divulgam isso. Peguei essa matéria em específico até para alertar, porque não são todas que sabem que vai ocorrer prostituição ali. Elas acham que vão participar ali de um cruzeiro, não é? Vai ter algum show, vai ter alguma coisa, e elas vão poder trabalhar ali dentro desse cruzeiro, não é? E não puxam nenhum tipo de informação sobre o que vai acontecer, o que é a empresa, não é? Se tem algum Mas tipo quem de... seleciona, Dani? Quem seleciona essas pessoas para irem trabalhar lá, vamos dizer assim? Alicia, né? Seleciona e alicia. Isso, olha, isso ocorre desde em rede social, tá? Então a pessoa ela é atraída para lá Com uma promessa com de trabalho. uma promessa de trabalho, né? E, às vezes também familiares acabam vendo e chama a pessoa também, né? Ou seja, você acaba sendo aliciada indiretamente. Então, o que eu sempre falo é que você precisa ficar atenta com relação às empresas em si. Qual é o tipo de informação que existe na internet? As pessoas comentam. O que elas comentam também, não é? Quais são os tipos de informação que faz com que você tenha a segurança de que isso é realmente o trabalho que você vai realizar naquele período, que realmente vai acontecer isso? Porque você vai estar em alto mar. Você não tem nem como sair dali, Você não tem né? como sair dali. Você não tem escapatória. Você não Sim, tem nem como... Ó, quando ocorre a questão do tráfico de pessoas, por exemplo, saindo do país, né? E acaba indo em casa de prostituição, você pode ter uma chance de fugir dali, né? Mas num navio, não. Você não tem chance de escapar, né? Então, você tem que saber exatamente se a empresa é idônea, se você tem pessoas que indicam o que está acontecendo, porque esse tipo de caso é mais comum do que a gente imagina, só que a imprensa, no geral, não divulga sobre esse tipo de crime, né? Não sei se a Daisy quer comentar alguma coisa. Não, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, Dani. Eu prefiro mais ouvir e aprender. Eu acho tão estarrecedor que eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade em acreditar que isso é real. Exatamente. Mas a maioria das pessoas, Daisy, realmente tem essa Eu acho dificuldade. muito louco. Porque Acho que é o pior tão... do ser humano. É o pior do ser humano. Então, muita gente realmente tem essa dificuldade de acreditar, porque é tão bárbaro que isso exista. Né? Tanto que a gente já chegou a comentar daquele filme Sound of Freedom, né? Som da Liberdade, que as pessoas, parte da população acha que é só um filme, mas não é. Isso são casos concretos e, infelizmente, são crimes bárbaros, né, que acontecem. Mas agora, meninos, eu vou chamar a vinheta do Viagem na Política. Vamos lá? Sou eu, cadê aqui a minha câmera? A 2? Essa aqui, porque eu vou apresentar esse quadro agora. Vocês viram aí que linda essa vinheta. A gente está estreando nas vinhetas, tá, gente? Essa semana, com todas. Aliás, se eu contasse para vocês quem fez essas lindas vinhetas, vocês não iriam acreditar. A gente vai fazer, aliás, vamos fazer essa pergunta no nosso Instagram. Então, vocês que não estão no nosso Instagram, procurem lá o Politiqueens e a gente vai fazer essa pergunta sobre a promessa até de um livro, né? Pode ser o livro do Jair. Né? Tentem adivinhar quem fez. Quem acertar quem fez a vinheta, eu mando o livro do Jair, que tem 2 aqui. Alguém não se manifestou sobre um livro. E ela não tá bonita na vinheta? Pode chamar já, Mafê? Hoje a gente vai falar na Viagem na Política sobre as eleições americanas, diretamente com a Gisele Agnelli, que é socióloga e está lá. Vamos chamar ela? Oi, Gi! Oi, Gisele! Olá, vocês estão me vendo? Estamos, tudo bem?
Acho que tá Tudo, e dando um pouquinho de vocês? retorno. Foi. Agora já foi. Você ouve bem a gente também? Tô ouvindo perfeitamente. Que prazer estar com vocês. Olha, o prazer é todo nosso, viu? Porque não é todo dia que a gente tem uma especialista assim do seu calibre. Aliás, vamos até comentar aqui com quem está nos assistindo. A Gisele é uma das cofundadoras do Vote Nelas, que é uma instituição suprapartidária, digamos assim, né? Neossufragista, de apoio a mulheres que querem ingressar na política, sobretudo sob a via legislativa. Então, vocês aí de casa, aproveitando, que pensam, mulheres, em lançar uma candidatura, não importa de qual município você é, em que parte do Brasil você esteja, vocês podem procurar também o Vote Nelas, que o Vote Nelas vai dar todo um direcionamento para que vocês possam lançar essa candidatura. Basta ter internet, tá? Município grande, pequenininho, médio, né, Gi? Sim, É isso claro. mesmo, né? Sim, Tá. sim. Tá bom, então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que estão as eleições americanas agora. Temos visto muita discussão na imprensa, até a situação do Trump, do Biden, as prévias já estão aí, né? Nós estamos a um pouco menos de um ano das eleições americanas. São algumas perguntas que eu quero fazer para você aqui, junto aqui com as Queens, mas eu queria que você desse um contexto. Primeiramente. Ok, então vamos lá. Bom, as eleições americanas estão bem quentes, assim, a gente acabou de ver o resultado da Argentina agora, mas aqui também a coisa está, como você disse, em novembro do ano que vem a gente tem eleição. O candidato do Partido Democrata com certeza será o Biden, já o candidato do Partido Republicano muito provavelmente será o Donald Trump, mas por conta dessa situação sem precedentes na política americana e o tanto de processo que ele tem na justiça, temos margem de discutir se ele, acho que será candidato sim, mas se ele levará, né? Então essa é uma questão a ser respondida, que a gente está falando de um país que é a jurisprudência, né? Então, a justiça é baseada basicamente em casos que já aconteceram no passado, diferente do direito romano do Brasil. Então, tem algumas situações aqui que ainda estão em aberto, né? O que você chama de eleição sem precedentes, devido ao volume de problemas jurídicos que o Trump tem na atualidade? Sim, Ju. De processos, né? A gente está falando de um candidato com condenação na justiça. Ele acabou de ser condenado, ele foi acusado de estupro esse ano, e foi condenado de abuso sexual e difamação na sequência, né? Então a gente é um candidato que, olha, que ele vai ser candidato aos Estados Unidos, é um ex-presidente, pode se tornar, né? Tem pesquisa aí indicando que ele tem grande chance de se tornar o presidente ano que vem, e ele não pode votar. Ele não pode votar porque ele é um eleitor registrado aqui do estado da Flórida e as leis locais é que ele perdeu o direito de votar. Puxa vida. Claro. Né? Outra coisa, né? A gente não sabe se alguma dessas condenações virão ainda antes da eleição. Então, você também tem pesquisas indicando que, caso ele seja condenado, já foi, mas pode ser condenado em outros processos, né? Um deles referente ao espólio dele, o quanto ele tem de dinheiro na conta e como ele conseguiu chegar nisso ali no mercado imobiliário, que está correndo, e provavelmente a gente ainda vai ter alguma condenação ainda antes da eleição nesse caso, mas tem outros que correm na justiça. Mesmo ele sendo candidato, a condenação, as pesquisas indicam que no Partido Republicano pode fazer diferença de as pessoas reconsiderarem o voto nele, e aí é uma situação que nunca aconteceu, né? Ele vai se tornar um criminoso, né? E se ele ganhar, mesmo após condenação, ele tem um dos processos contra ele, que eu acho que é o principal, que é a invasão do Capitólio.
um candidato, de acordo com a 14ª emenda americana, uma pessoa envolvida em incitação a uma revolução, a um atentado contra o Estado Democrático de Direito, poderia perder os seus direitos políticos, apesar de não estar escrito presidente da República. Então, você já tem, acho que o último estado foi o Colorado, mas 5 ou 6 estados que várias agências entraram na justiça até para que o Trump não participasse da primária do Partido Republicano, que o nome dele fosse excluído, né? Que eles ainda, a gente está numa fase ainda que a primária do Partido Republicano ainda não fechou com o candidato. E juízes dizendo, olha, o Trump, ele realmente estava envolvido e claramente dentro do cenário que você tem agora, que é uma CPI, que seria uma CPI do Brasil concluída, dizendo que ele realmente estava envolvido, pelo menos numa incitação da invasão do Capitólio, mas ele é agora um candidato apenas. Então, os juízes estaduais, né, porque os estados têm muito mais independência aqui do que comparando com o Brasil, por exemplo, eles garantiram o direito dele estar na cédula, porque ele não é um candidato eleito. Mas essa 14ª emenda, caso Trump seja eleito, né, juridicamente aqui há uma grande discussão. Não se sabe o que vai acontecer, né, se ele tiver, se ele chegar nessa situação de ser eleito e ser condenado na justiça. Gisele, gostaria de fazer algumas perguntas, não é? Na verdade, eu vou focar numa pergunta aqui com relação ao Biden, não é? Porque as pesquisas, elas não estão muito otimistas para ele, por vários motivos. Por mais que o Trump ainda esteja respondendo a processos, isso não fez de forma alguma com que o Biden tivesse um cenário mais positivo para ele. Fora a questão da própria idade também, porque por mais que o Trump também tenha ali uma idade próxima, ele mostra uma energia muito maior do que o Biden. Com relação a esse cenário que não é tão positivo para o Biden, os democratas, eles começam a desenhar uma alternativa ou eles vão até o fim sem nenhum plano B? Ok, vamos focar no Partido Democrata. Eu concordo com o que você disse, as pesquisas indicam que a idade está pesando muito mais para o Biden do que para o Trump, a despeito deles terem uma idade muito próxima, 3, 4 anos de diferença apenas. E eu acho que isso tem a ver, sim, com o que você falou, Dani, porque se você pegar, por exemplo, um outro candidato do Partido Democrata, ai, meu Deus, me escapou o nome dele, que disputou as prévias na época da Hillary Clinton, o Sanders. Sim. Ele também é um candidato com idade avançada, ele teve um apoio enorme dos mais jovens na campanha dele, inclusive recebendo dinheiro para isso, né? Então, acho que muito além da idade tem alguma coisa a ver com a energia, com a disposição. O Trump é muito combativo, né? Alguma coisa por trás aí que não é só a idade, mas que tem a ver com a energia e a disposição. Pode ser o magnésio. Gisele, boa tarde, prazer estar falando contigo, obrigada por aceitar o convite. Gisele, eu queria te fazer uma pergunta, assim, puxando um pouco mais aqui para a nossa região. Tem algum impacto, ou teve algum impacto o resultado eleitoral da Argentina e nos Estados Unidos? Como que isso foi recebido? Foi com destaque, mais ou menos? Como que é a situação da América Latina dentro do espectro político americano? Ok. Só puxando, vou te responder, deixa eu só terminar, concluir o que a Dani tinha perguntado, porque ela também perguntou se o democrata tinha um plano B. Não, eu acho que nesse momento o plano B está descartado. Eles vão fazer uma opção muito pragmática de, bom, se o Trump está com essa força, o Biden é o único que, na visão do Partido Democrata, é isso. E se ele morresse, desculpa te atropelar, mas se morresse, porque, sim, ele tem uma idade bastante avançada, e houve um determinado momento em que apresentaram ele
muito cansado. Acho que ele estava com um esgotamento emocional, né? Assim, ou físico, não sei. Você viu isso, Gisele? Eu não, em Essa termos circulação. de legislação americana, eu tenho que checar, mas assim, para o partido, se ele morresse. Antes aí, da eleição? Aí, se não tem plano B, como é que ia fazer assim? Eu acho que a ideia era a Kamala Harris. Era uma figura que, já na primeira eleição, poderia vir nessa eleição como uma alternativa do partido. No entanto, a Kamala Harris, na opinião pública, ela não teve a aceitação que o Partido Democrata estava imaginando que ela teria. É a única figura que eu penso que poderia mais prontamente assumir. Tem algumas pesquisas que indicam que ela está muito bem entre os democratas também. Não senti firmeza. Mas tudo bem. Mas eu acho que Tá. não tem uma figura assim que eu possa te dizer, olha, o Partido Democrata vai colocar essa pessoa, né? Tanto que praticamente não vai ter primárias no Partido Democrata. Tá. Agora, com relação à Argentina, que vocês estavam comentando, uma coisa interessante, né, de fazer uma política comparada é a questão da economia, né? Porque, para mim, o principal problema do Biden, da reeleição do Biden, não é nem o Trump, é a economia. Como eles colocaram Bidenomics, né? O Bidenomics, ele tem uma conotação negativa para o americano hoje. Estou falando na média, né? Muito diferente do Obamacare, por exemplo, né? Que é um programa que ficou muito bem entre republicanos e democratas. Então, se você pegar, a despeito do crescimento bom que os Estados Unidos ainda tem, acho que tem duas coisas. Uma é o aumento da concentração de renda nos Estados Unidos, que vem de muito tempo e não só do governo Biden, mas se você olhar num contexto que a inflação surgiu nos Estados Unidos e o quanto essa inflação impacta naqueles que têm os salários mais baixos, na vida, no preço do ovo, nos preços dos alimentos, né? E um cenário pós-Covid, que foi muito complicado nos Estados Unidos em termos de restabelecimento de supply chain, o dinheiro que as pessoas recebiam, né, pós-Covid e os salários baixos de uma certa determinada categoria da população, se você pegar supermercado, farmácia, atendente de farmácia, mercado, garçom, eles tiveram uma falta de profissionais enorme. Depois, para você voltar à normalidade, demorou muito. E aí uma briga por salários mais altos, falta de muitos profissionais e essa inflação que foi a maior nos últimos 40 anos. Então, se você pegar uma pessoa com menos de 40 anos, ela não lembra, né? Para a gente, tão comum no Brasil, falar de inflação a nossa vida inteira. E principalmente uma pessoa de 40 anos viveu muito isso, mas aqui não, né? E aqui tem um mantra, de novo falando em média, que os republicanos são melhores para a economia, né? Então, esse é um mantra que existe aqui nos Estados Unidos muito forte. Então, para mim, eu acho que esse o Bidenomics é o principal rival do Biden, mais até que o Trump. E aí eu consigo fazer o paralelo com a eleição na Argentina, né? Um país com uma inflação de 150% para mais, né? O que aconteceu lá foi uma disrupção enorme do status quo e de querer um caminho diferente, principalmente com relação à economia, né? Com o ministro da Economia numa economia em frangalhos. Perfeito. Gisele, eu tenho aqui uma pergunta da Fátima Pires, que acompanha bastante Politiquins. Ela perguntou o seguinte: como foi recebida a notícia da vitória de Javier Milei aí nos Estados Unidos, tanto por também republicanos, democratas? Como foi essa percepção? Se teve realmente também uma repercussão tão grande como teve aqui no Brasil, né, que realmente foi um impacto grande. Com certeza não é um impacto como no Brasil, né? Pela maior distância da Argentina daqui para o Brasil, é um país muito mais próximo, Mercosul e tudo mais. Mas sim teve de Elon Musk falando que no X, antigo Twitter, falando que
foi uma boa escolha do povo argentino, né? Mas, em geral, muito comparando Trump, Bolsonaro e Milei, né? A despeito das diferenças, os pontos que os tocam, né? A gente está num período aqui de discurso também bastante extremista dentro do Partido Republicano. O Make America Great Again do Trump, que a gente chama de MAGA, dentro do Partido Republicano, ganhou agora, derrubou o Speaker of the House, né, que seria o presidente do Congresso aí do Brasil, e colocando alguém muito ligado ao Trump, muito da extrema-direita, alguém que é um negacionista eleitoral, que é uma coisa que passou também pela Argentina, que passa pelo Brasil. Então, esses pontos de contato aqui, dessas três figuras, se destacam no noticiário americano, sem dúvida. Eu posso, se alguém quer uma pergunta, uma resposta específica, eu posso passar a carinha das pessoas, dos candidatos. Eu queria que você comentasse um pouco, porque você falou que não tem chance, né, de haver uma prévia dentro do Partido Democrata e provavelmente nem do Partido Republicano até o momento, né? Embora a gente não saiba o que é que vai rolar aí nos próximos meses. E aí também interessante, só para comentar da questão da Argentina, que tanto Milei quanto Bolsonaro, quando se elegem, eles são mais outsiders, digamos assim, né? E até o Trump foi um dia um outsider, né? E agora ele é uma grande liderança, é a principal liderança do Partido Republicano. E é o que, como a Dani mencionou aqui, e você também, é o candidato que mais tem visibilidade de aprovação, né? Apesar das dificuldades que tem passado aí com a justiça. Enfim. E aí eu queria saber, Gisele, tem candidatos novos aí dentro desses partidos, né? Tentando essa prévia, tentando crescer politicamente. Que você falasse ou comentasse alguma coisa deles. Se eles estão na corrida, mas eles não têm chance nenhuma. Ou o que eles são, né? Porque eles são candidatos muito interessantes do meu ponto de vista, por isso que eu selecionei. Eu queria te escutar. Né, de representação social. A gente está falando sobre democracia representativa, a gente tem que apresentá-los também. Consegue colocar aí, Mafê? O DeSantis. Tá. Ele é do Partido Republicano, sim. Ele é republicano. O DeSantis e a Nikki Haley são os dois candidatos que, se tivesse algum grande problema com o Trump, né, eles estão disputando quem vai ser, né, o segundo, né, melhor candidato nas prévias, vamos dizer assim, né? E acho que são os únicos que têm alguma chance, né? O DeSantis ele começou melhor nos números, a Nikki Haley ela vem melhorando um desempenho muito bom nos debates, a ponto de ter ganhado os dois últimos debates, e está tendo melhor desempenho que ele em alguns estados, New Hampshire, Ohio, até melhor que o DeSantis. E o DeSantis, vamos lá, então o DeSantis ele é o governador aqui da Flórida, né, ele tem um perfil, salvo engano, fez Harvard, ele fez uma das Ivy Leagues, 45 anos, ele tem uma pauta muito fazer as coisas acontecerem, ele é uma figura, ele e a Haley não estão batendo muito de frente com o Trump, quem está fazendo isso é mais o Chris Christie, que é um outro candidato republicano, mas estabelecendo alguns pontos de diferença, mas de forma alguma batendo de frente com o Trump, tão bem colocado como ele está nas pesquisas. O governador, a Flórida, é um estado muito emblemático, ela não é mais considerada um swing state, quando ela foi no passado, que é aquele estado ou purple, que ele fica, às vezes, democrata, às vezes republicano. Ele virou um estado profundamente republicano, virou, já nas últimas eleições,
ele virou definitivamente um estado vermelho. O DeSantis, o governo dele aqui é caracterizado por ele é muito duro e leis muito duras contra os imigrantes. O discurso dele vai muito com relação a proteger, na linha do discurso do Trump, quando ele falava não sei como vocês falam a wall no Brasil, um paredão que ele ia fazer ali para dividir os Estados Unidos do Brasil, do México, né? E o DeSantis vai nessa mesma. Então, quando ele é provocado com relação à Ucrânia, né? Ele fala, não, o problema do terrorista deles é terrorista deles. Os nossos... republicanos. Não, Então, só para concluir, então, o negócio do DeSantis é claramente anti-imigrante, bem alinhado com o Trump, com as Moms of Liberty, e muito de anti-imigração, né? Então, vamos olhar para as nossas fronteiras e deixa para problemas deles, eles resolvem lá. E com esse dinheiro eu vou fazer coisas aqui para os Estados Unidos, né? Agora, a Nikki Haley, ela é uma figura bastante interessante, porque ela nem pode bater o Trump, porque ela é ex-governadora da Carolina do Sul, e ela foi convidada pelo Trump para ser embaixadora das Nações Unidas. Então, nesse contexto de guerras, tanto da Ucrânia quanto a questão de Israel, ela dá um show, porque ela entende muito mais de relações internacionais que todos os outros. Né? Então, em termos de conhecimento e de um pragmatismo estratégico sobre o conhecimento que ela tem de já ter lidado com essas situações complexas, principalmente do Oriente Médio, foi aí que ela conseguiu se destacar, esse ponto. Segundo ponto que ela se destacou muito, por exemplo, com relação ao aborto, né? O aborto está sendo um grande assunto aqui nos Estados Unidos. O Trump... Nessas últimas eleições que eles acabaram de fechar, que é as eleições de meio de mandato, depois de Roe versus Wade, né, ou seja, a decisão sobre o direito ao aborto não está mais de uma forma federal nos Estados Unidos, mas cada estado opta sobre isso, eles estão fazendo plebiscitos. Nessa eleição, os estados que colocaram essa questão nos plebiscitos, os estados mais republicanos, mais conservadores, aprovaram os direitos reprodutivos da mulher, foram contra o banimento do aborto. Então, quando eles colocam nos Estados Unidos isso na mão dos estados, os estados estão falando. Isso causou para a Nikki Haley um ponto muito positivo, porque ela tem um discurso, ela é pró-vida, né? Pessoalmente, filosoficamente, mas ela coloca que ela vai para um consenso e respeitar o que as pessoas disseram nas urnas, né? E ela vai para um discurso de não julgamento da mulher. Vamos encontrar consenso entre os democratas e os republicanos. Então, assim, não vamos prender uma mulher que fez aborto, né? Mas em quantas semanas a gente vai considerar que o aborto é legal ou não? Vamos dar pílulas para as mulheres. Então, ela consegue uma opinião mais central num assunto que está fervendo aqui. Isso é um ponto para ela. Tá bom. Ela fala isso desde antes das eleições. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. A gente precisa pular para a próxima vinheta, mas a gente quer tratar exatamente desse tema também com mais a fundo, e eu acho que você podia até contribuir também num outro programa. Você topa vir num outro programa também para explicar a posição dela, tudo? É um prazer, estou à disposição. Desculpa falar demais. Que bom não, ficou ótimo. A gente tem pouco conhecimento, né, aprofundado do que acontece efetivamente por aí. E é isso. Vou chamar a próxima. Espero que você venha de novo também, Gisele. Tá bom? Será um prazer. Obrigada, Grande abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, a gente teve aqui a Gisele Agnelli. Novamente sugiro que vocês procurem Vote Nelas. Para quem estiver interessado nas eleições municipais também, sobretudo mulheres querem
uma organização neossufragista que possa contribuir com essas candidaturas, e vão aproveitar e falar sobre eleições municipais, começar a tratar desse tema aqui no Brasil. Temos vinheta nova para isso também? Então vamos chamar, que é o próximo quadro da Deise. Ela já vai poder apresentar para vocês. Bom, gente, a gente vai começar a falar agora de eleições municipais, porque ano que vem é o ano que vai definir também como que ficam os apoios para 2026. Então, dá o like, compartilha, fala para os amigos que a gente está no ar, porque isso vai espalhando o nosso conteúdo, vai mostrando para o algoritmo que é importante, então dá o like e compartilha aí. Gente, a gente vai começar a tratar desse assunto. Não tem, aqui no Brasil, nos últimos anos, não tem como não falar de eleições municipais sem falar do grande apresentador Datena, né? O Datena que está desde 2006, não vai e volta, vou ser candidato ao Senado, vou ser candidato à prefeitura, e no fim nunca deslancha. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, vocês que estão nos acompanhando, fiquem aí, porque vai ter um quadro surpresa depois das eleições, nem as gurias, nem a produção sabem o que é. Eu arrumei um quadro aqui, tá todo mundo meio com medo, achando que eu vou fazer bobagem, mas é uma surpresa para todo mundo. Mas falando das eleições, gurias, a pergunta é, Datena vai ser candidato ou não vai? Porque ele pediu a desfiliação agora, ele estava afiliado ao PDT, ele pediu a desfiliação porque ele recebeu um convite da Tabata Amaral, mas o Datena tem esse histórico de nunca ir efetivamente. Mas a gente tem que lembrar também que aqui é Brasil, a gente elege muito esses personagens vindos do mundo do entretenimento, né? Isso aconteceu em outros países do mundo, né? Na própria Ucrânia, que o presidente da Ucrânia ele era um ator, mas aqui no Brasil isso vem muito forte, com o Tiririca, com o Romário, que vem do futebol. Datena vai ou não vai, Dani? Olha, acho que não vai, viu, Deise? Me parece que o Datena, ele é aquele ator colocado só para atrapalhar o jogo, sabe? Vamos bagunçar as pecinhas desse jogo aqui, porque ele nunca vai, não é? Aí nós podemos fazer várias análises. Ou ele é essa peça para atrapalhar o jogo, não é? Porque aí fica confusa até a própria análise, não é? Porque quando vão fazer as pesquisas, colocam o nome dele lá no meio. E afinal, esses votos do Datena são para quem depois? Mas tu acha que ele não tem a intenção real de... Então, aí nós temos vários cenários. Uma dessas é o ator para atrapalhar o jogo, não é? De análise Sim. mesmo de cenário. Segundo lugar, covardia. Tá? Terceiro lugar, né? É alguém que pode até ter uma certa intenção, mas alguma coisa leva ele a desistir ali na hora, no fato. Eu aposto mais que ele é o ator para desestabilizar o jogo, para a gente não saber efetivamente para quem são esses votos. Quem vota no Datena, afinal? Nós sabemos o quê? Ele tem um programa, não é, de grande audiência. Sim. Acredito que ele ainda é apresentador, não é? Ele ainda é. Então tem um programa de grande audiência, não é, que pega ali a população que assiste TV aberta, não é? Uma população mais carente, não só da cidade de São Paulo, mas de outras redes que acabam retransmitindo o próprio Datena também. Então, nós sabemos ali mais ou menos o perfil. Mas para quem vai depois, aí é uma incógnita. Alguém falou no chat, o Salles desistiu. O Salles não desistiu. Não desistiu, ele está mais vivo do que nunca nessa corrida para a prefeitura. Mas respondendo a sua pergunta, Deise, eu acho que não vai. Não vai. Ele não tentou nem para senador, vai desistir da TV ou daquilo que ele faz por causa da prefeitura de São Paulo? Duvido. O Datena vinha conversando com o Boulos, né? Tempo atrás. O Datena teve uma época que ele chegou a pensar, não lembro se ele se filiou ao Democratas, né? Mas aí ele percebeu ali um bastidor de poder que eu acho que ele não estava meio acostumado, de Rodrigo Maia e o caramba, e desistiu. Então, mas já deu para sacar uma coisa. O Datena, embora faça um programa em que a maior parte do público dele seja aparentemente conservador, né? Que é o que se mede pela mídia, ele não é um conservador. Claramente, para mim, o Datena não é um conservador. Por quê? Se dialogou com o Boulos, se entrou para o PDT, se cogita ser líder da Tabata Amaral, né? Provavelmente entraria no PSB para uma dobradinha com ela de uma chapa pura.
Então, ele não é conservador. O que vocês ouvem, o que vocês percebem em casa de uma postura da Atena conservadora não é. Politicamente não é. Porque ele está vinculado a partidos progressistas. Acho que isso que chama atenção. O que se percebe, assim, fazendo uma análise meio por cima do Datena, é que ele levaria muitos votos da periferia justamente pela característica do programa dele, né? Que é um programa que instiga essa questão da violência, né? Até é só no nosso jargão dele, né? É só no nosso. Então, vai muito voto de periferia, né? Se ele fosse com a Tabata tem uma característica. Ela nasceu na periferia, mas, curiosamente, os votos dela migraram para o centro, né? Então, ali para uma classe B de São Paulo, né? Então, é uma questão para se esperar. Eu acho que se o Datena for, ele arrasta uma multidão com ele, pelo próprio conhecimento que se tem do nome dele, né? Mais fácil pensar. Os votos da Tabata, na verdade, né, nunca foram da periferia. Não, né? Sempre foram mais de Sim, classe B. Classe média alta. Né? Ela teve ali financiamentos de caras pesados, né? Muito ricos, que, aliás, financiaram também várias outras campanhas. Então, ela não consegue chegar na periferia, por mais que ela tenha vindo de lá. O Datena consegue. Aí é o ponto. Então, vocês explicaram agora a estratégia também. Porque a periferia, ela é, sobretudo, hoje em dia, algumas zonas, né, as principais zonas, é conservadora. É conservadora e de direita. O Datena, indo para partidos progressistas, eles querem resgatar esse público conservador e de direita menos abastado para que votem nos partidos progressistas. Mas sabe, Ju, a população ela já está mais atenta com relação àqueles que têm o discurso, mas têm outra prática. Tá? Isso não mas é o Datena, isso é o Datena, está mostrando mesmo, isso. Não é porque ele pode até ter um determinado discurso, porque ele nicha o discurso dele no programa, tá? É esse nichar. E nicha para o público conservador, né? Pobre e conservador. É esse que ele acaba nichando. Mas mesmo esse povo, não é, que é o pobre conservador, ele não se deixa enganar mais. E, de fato, eu acredito que essa não é uma candidatura que vai se concretizar. Ele é um ator que vem apenas para atrapalhar o jogo, que ele fica tateando, mas na hora H nunca se candidata. Então, eu até mesmo vejo como inviável ele querer entrar nesse jogo, ainda mais com a Tabata Amaral, que perto do próprio Datena, assim, ela se apaga totalmente, é quase nula quando a gente vai comparar a própria Tabata com o Datena. Então eu vejo que esse jogo é um jogo nulo que eu nem colocaria dentro do cenário por conta do próprio histórico do Datena. Aí só para a gente encerrar aqui esse quadro, aí nós vamos para o quadro surpresa. Oh, meu Deus. Mas como que vocês estão vendo a comunicação do próprio Ricardo Nunes? Porque ele tem dado uma na trave atrás da outra, né? Quando teve os ventos aqui em São Paulo, ele falou que ia colocar os fios subterrâneos, isso daria também um valor financeiro para a prefeitura, né? Agora ele bateu boca com o morador de Jabaquara. O Ricardo Nunes, ele não é muito conhecido, então ele tem a vantagem de não ter uma rejeição muito alta, né? Que outros candidatos já têm. Mas como vocês estão vendo a comunicação dele nesse primeiro momento, Ju? Ricardo Nunes tem potencial para crescer durante a eleição? Tem potencial. Ele vai continuar tendo apoio de partidos de centro-esquerda, de alguns de centro-esquerda, e sobretudo de centro-direita. Centro-esquerda eu pensei assim, Cidadania, por exemplo, ou que pode ser centro-direita, PSDB. Ele é subsidiado por esses núcleos, né? De centro, né? Mais centro-direita, eu acho. Sobretudo aqui em São Paulo. Dani, tu acha que ele cresce? Olha, o Ricardo Nunes, ele tem a máquina na mão, tá? Então vai vir muito dinheiro para a campanha dele, vai vir muito dinheiro do PSDB. Então, quando você tem uma campanha que vem com muito dinheiro, então eles podem fazer o que eles quiser com a imagem do Ricardo Nunes, de fato. Mas o que me entristece não é só esse aglutinamento que ele tem, que vai aumentando com relação à esquerda, mas é a própria direita não se firmar com um candidato que tenha proposta e ter a coragem de colocar isso para frente.
porque eu vejo parte da direita aqui em São Paulo se acomodando para apoiar o próprio Ricardo Nunes, o que eu acho simplesmente inaceitável, porque é um prefeito que simplesmente continuou abandonando São Paulo, não é porque ele continuou o trabalho do próprio Bruno Covas, que foi isso, abandonar São Paulo. Nós estamos com a cidade caótica, simplesmente entregue aos criminosos, nós não temos mais segurança. Gente, quem aqui tem segurança de andar sozinha na rua? A Mafê falou que esses dias, gente, ela foi abordada, um cara saiu correndo atrás dela, sabe, ser gostosa, não sei o quê, saiu correndo, ela foi se abrigar dentro de um condomínio, dentro de um prédio onde ela foi socorrida. Olha só como o nível, o estado que a gente tem não tem paz. Isso de dia, foi de dia, não foi, Mafê? Mulher pior ainda. Foi de dia, sabe? Então, não existe mais horário, não existe mais tempo, nada, absolutamente nada. A cidade está entregue, portanto, se a direita for apoiar aqui em São Paulo Ricardo Nunes, para mim simplesmente é uma vergonha na cara vocês não lutarem por um projeto para a transformação da cidade de São Paulo. Aí eu vou falar uma coisa que todo mundo vai ficar louco. Então vai vir o Boulos. Pronto. Esse é o perigo. Vai vir o Boulos. Olha só, o pessoal ali no Instagram respondeu. A maioria das pessoas achando que foi a Mafê que fez as vinhetas. Fui eu! E aí quem respondeu aqui primeiro foi o Vitor Nogueira. Então, Vitor, manda o teu endereço para o e-mail politiquins@gmail.com. O Rafael também acertou logo em seguida, foram os dois quase juntos. Mas, Rafael, eu já te mandei teu livro está aqui. A gente vai te mandar hoje, vai assinar e vai te mandar, né? Mas a gente recebeu o teu contato. Mas então, Vitor Nogueira, manda o teu e-mail ali pra gente. E eu vou fazer o quadro surpresa agora. A Mafê botou as mãos na cabeça aqui. Ele ainda não tem vinheta, ele ainda não tem nome. Então, pessoal aí no chat, conforme for assistindo o quadro, surgiram nomes, que aí em cima desses nomes, eu, não a Mafê, farei a vinheta. Ninguém sabe aqui nada, gente. O negócio é o seguinte, Ju, me dá a caixinha. A nossa caixa de surpresa. O que tem aqui, será? O negócio é o seguinte, gente, o que eu vou fazer? A Mafê tá assim, ó. O que ela vai fazer? Programa ao vivo. Vocês lembram que na sexta-feira a gente fez aquela brincadeira com o Marcelo Suano, né? De pegar, fazer o Suano falar com uma palavra, fazer uma pergunta, tipo, Xuxa, e ele tinha que responder com uma palavra. O Marcelo Suano fracassou, porque ele não conseguiu responder com uma só. Então, o que eu fiz? Como eu me diverti muito, eu disse, eu vou fazer essas brincadeiras com as gurias também. Então, de vez em quando, nós faremos isso. Só qual é a manha do negócio aqui? Eu coloquei várias pautas aqui na caixinha e eu vou sortear. Aí eu vou falar o nome. Vocês têm que responder com uma palavra. E eu vou ser a última a responder. Por quê? Porque quanto mais vocês demorarem, mais tempo vocês vão me dar para minha resposta ser a melhor. O objetivo não é deixar minha resposta ser a melhor. Viu, Mafê? Não tem nada de... Uma palavra. Então eu vou sortear aqui, vou falar. Aí começa aqui, Ju, Dani, e a gente vai sorteando os temas aqui. Mas é uma palavra e não pode pensar muito, tá bom? Tá. Então vamos lá. E aí vocês aí no chat sugiram um nome para essa brincadeira aqui. Já tem? Surpresa da Daisy. Surpresa da Daisy. Gostei muito desse nome, farei uma vinheta. E na quarta-feira tem uma outra brincadeira nova que a gente vai fazer sobre política. Obviamente, o objetivo da gente é deixar as coisas um pouco mais palatáveis, porque a gente entra com hard news, entra com política internacional, então no final dá uma brincada. Na quarta, aí as gurias estão sabendo, a gente elaborou um quadro sensacional, 2 na verdade, que a gente ainda não fez aqui no Politiquins, e um deles é muito incrível, é a consequência do outro. Então aguardem na quarta-feira e a gente tem convidado também na quarta. Então vamos lá, vai começar. Eu tô nervosa. Giló! Giló, gostoso. É tu que gosta? Não, mas eu gosto também. Giló. Amo. É a Dani que ama Giló. Nunca comi. Uma rainha. Rainha. Princesa Aurora, da Disney. Rainha Elizabeth. Madonna. Narcisismo. Elisa Guimarães, procurem ela no Instagram. Boa. É uma excelente doutora. Perigoso. Conheço muitos com narcisismo. Pavinato. Um doce. Corajoso. Gênio. Taylor Swift.
Eu queria cantar, né? Adolescência. Não conheço. Não conhece? Eleições na Argentina. Motosserra. Mudança. O bicho vai pegar. Salve um livro. Nossa, vocês são muito boas. Salve um livro. O Diário da Manhã, não sei o que lá da manhã, eu esqueci, é um livro sobre depressão, que ele fala como a depressão funciona. Pronto. Bíblia. Uma sensação estranha do Orhan Pamuk. Ana Hickman. Eu montei semana passada. Bonita. Forte. Corajosa. Vamos lá. Um homem na política. Um homem na política. Um puta homem. Eu tenho que falar. Tem que ter essa característica. Ao vivo, Não, amiga. assim, um homão. Homão. Mas aí é pra falar o nome do homem? Oh, meu Deus, mas tá difícil, né? Não, mas um cara que tu goste na política. Tá difícil. Deus. Agora Peraí, passa pra Dani e volta pra cá, rapidinho. vai. Um homem na política, gente. Pavinato, vou falar o meu. Não, tem que ser um homem político institucional. Não. Um homem na política, Ju. Um homem na política. Não sei. Tá bom. Eu não quero me comprometer. Podia. Que eu acho que seja um super-homem na política, sinceramente. Hoje? Não Tu tem. não vai te arriscar, então? Eu não sinto isso. Eu sou fã do Eu não Obama. sinto. Me julga. É? Sou fã do Obama. Não sinto. Vou colocar o Pavinato aqui para ver se ele se anima, né? Politiquins. Sonho. Realizado. Realizado, sonho realizado. Sonho realizado, eu ia nessa também. Uma mulher na política. Uma mulher eu vou falar. Vou falar. Deixa eu ver. Vou falar de uma que me surpreendeu muito. A Jandira Fegali. Margaret Thatcher. Angela Merkel. A pautinha aqui. Eu tava sem pauta. Calor. Calor. Como é que chama aquela bebida lá que eu mostrei para você esses dias, que eu achei muito legal? Marguerita! Difícil. Eu não aguento calor. Marguerita, pronto. E para finalizar, uma música. Música. Cristiano Araújo. Qualquer uma. Mas tu não conhecia ele até um mês atrás. Mas agora eu gosto, só que eu não conhecia. É verdade, eu não conhecia, mas agora eu gostei dele. Sabe, eu tive uma conexão assim. É mesmo? Gostei dele. Eu vou colocar o Elton John, porque quando criança minha mãe sempre ouvia e eu ouvia junto com ela. Eu gosto de Foo Fighters. Muito bem, gurias. Era essa a minha brincadeira. Ela foi mais rápida do que eu imaginava, mas ela voltará. A ideia era saber de vocês, assim, de imediato, o que vocês pensam sobre determinados assuntos. Eu quero ver se agora a gente não pode fazer todos os dias, porque a gente criou 1000 brincadeiras. Mas a ideia é trazer sempre essas pautas, mais da semana, para ver como que as gurias reagem. E aí, na quarta, a gente vai ter um convidado, um cientista político aqui. Deem like, compartilhe. A gente vai ter um cientista político e ele vai nos ajudar nas brincadeiras, né, Dani? Né, Ju? Isso aí. Deise, posso só resgatar uma pauta aqui? Porque acabou ficando pendente lá no Hard News, que a gente teve que trocar para dar tempo entrevista e tudo mais. Aproveitando esse último tempinho, porque tem a pauta das eleições na Argentina, né? E a gente ficou de analisar isso. Mas antes, eu vou pedir para vocês apoiarem aqui o canal do Pavivil com o Pavipix, não é, que é pavinato@outlook.com, porque isso ajuda a manter o canal, a que mais programas apareçam também, que já tem novidade vindo por aí, não é, que logo, logo será divulgado, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é pavinato@outlook.com para quem quiser apoiar com o Pavipix. Agora, voltando para as questões da eleição na Argentina. Bom, nós tivemos o Javier Milei, não é, agora como presidente da Argentina.
Muitos analistas ficaram surpresos, não é, com essa reviravolta, não é, que o próprio Milei conseguiu dar a volta por cima nessa eleição, ampliando apoios, não é, conseguiu o apoio do próprio Macri, que ainda a gente vai saber nos próximos dias quais foram os termos deste acordo. Meninas, Deise, vou começar por você. O que você achou? Dani, eu acho que quando a política está caótica, como está na Argentina, que a própria Gisele falou aqui, com uma inflação de 150% ao ano, 140% ao ano, quem se candidata é o ministro da Economia, eu acho que chegou num ponto em que acontece aquilo que acontece na maioria das democracias, principalmente democracias latinas, a busca por um salvador da pátria, né? Esse termo, sebastianismo, ele foi originário na Espanha, mas ele se aplica muito bem a países latinos, principalmente aqui na América Latina. No Brasil a gente vê muito isso, Getúlio Vargas já era considerado um salvador da pátria, o próprio Fernando Collor. Então eu acho que a Argentina, diante do caos que ela se envolveu, porque eu vi muitos analistas falando assim, mas é um discurso exagerado, com promessas que ele não vai poder cumprir. Ok, mas é isso que acontece quando uma situação está em crise, quando uma nação está em crise, ela procura um salvador da pátria. A Argentina está desesperada procurando um salvador da pátria. E aí, Ju? Não que o Massa fosse uma bela opção, né? Não, eu achei as duas candidaturas péssimas, terríveis, estatológico, um candidato que se apresenta com uma motosserra, essa crítica eu já havia feito aqui, e depois de eleito, democraticamente, que é muito justo, eu acho muito justo a população ter escolhido Milei como o seu presidente. Não é essa a crítica. Mas se apresentar e continuar se apresentando com uma motosserra, isso não tem nada a ver com valores liberais, conservadores, por mais que seja assim... Porque eu respeito os liberais conservadores, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que é um desrespeito com liberais conservadores. Ju, mas, não é uma defesa de progressismo, não. Eu sou liberal conservadora, né? E da minha parte, eu não me senti atacada, enquanto brasileira, claro, né? Uhum. Mas ao analisar e ver o Milei com a motosserra, o que para mim, qual é a mensagem que vem para mim? Eu preciso cortar, né, todos esses problemas e tudo aquilo que gerou, tá? Essa inflação, né, essa pobreza que vem se alastrando na Argentina. Então, o sentimento que eu vejo hoje, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, é que estão cansados daqueles candidatos que falam bonitinho, mas simplesmente estão por trás ali, colocando as mãos nos cofres públicos, que não agem da forma como falavam lá na eleição, com aquele discurso todo bonitinho de paz e amor, só que na hora que eles estão no poder, eles saem simplesmente caçando todo mundo que é uma oposição, que a oposição é justamente o que traz a normalidade democrática para um país. São as pessoas poderem colocar a sua opinião, não é simplesmente divergir, essa é a questão. Agora, muitos falam ali que o Milei, ele vai ter uma grande dificuldade de governar. O que eu vejo é o seguinte, o Macri, ele colocou algumas condições para essa aliança, tá? Essas condições nós vamos ver nos próximos dias quais foram. Mas eu imagino que venha a ser um plano, né, que mais concreto de revitalização da própria economia da Argentina, tá? E mais do que isso, conseguir orientar adequadamente as pautas que são mais importantes, e a Argentina tem algo que o Brasil não tem ainda, tá? Que é um povo consciente, tá, da necessidade de pressionar os seus governantes. Os argentinos estão em protesto quase todo santo dia em frente à Casa Rosada. Isso transformou a Argentina em um país melhor? Não. Mas se eles não tivessem fazendo isso todo dia, estaria muito pior do que está hoje. Então o Milei, ele pode aproveitar essa gana que os argentinos têm de lutar pelos seus direitos, colocar pautas transparentes, colocar efetivamente também um plano para a recuperação da economia do país e chamar o povo para vir junto, porque o parlamento da Argentina só vai respeitar se o povo
aderir e apoiar o plano que o Milei vem apresentar junto ali com o Macri e as suas condições também. Então, eu ainda estou cautelosa, vendo o ambiente, mas eu acredito que a Argentina precisava sim de uma mudança. Se essa mudança é o Milei ou não, nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas só uma consideração final. Acredito que nenhum progressista de verdade, raiz, esquerda, séria, aprovaria de coração, eu estou falando, estrategicamente é outra coisa, uma candidatura e o Massa, se ele tivesse vencido. Ninguém queria isso, não. Isso daí, olha, aliás, eu não sei porque, de novo, a esquerda se cola a figuras que só atrapalham a esquerda. Sem dúvida, Ju. É? Bom, vou fechar aqui o programa, né, Deise? Obrigada por todas as vinhetas, o quadro novo, né, que nós temos agora. Ju, muito obrigada também, não é, por trazer nossa convidada direto dos Estados Unidos. Mafê, toda a produção aqui que está conosco e, claro, todos vocês que nos acompanham toda semana, segunda, quarta e sexta aqui no Politiquins, às 2 horas sempre, não se esqueçam disso, não é? Os Temas nos Us de segunda a sexta também, 6h30 da tarde, não é isso? E nós temos também, claro, Razão de Estado, terças e quintas às 16 horas. Por favor, curtam essa live, compartilhem também aquilo que vocês gostaram, né? Façam cortes também, nos marquem, comentem, não se esqueçam disso, tá? Que os melhores comentários e reflexões sobre os temas que nós colocamos aqui, nós sempre vamos sortear um livro também. Não é elogio, gente, é reflexão. Então, muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa.